Salve, salve, concurseiro e concurseira. Para quem não me conhece, eu sou o professor Antônio Pequeno, sou professor de Direito Penal e Legislação Penal Especial. E nessa live de hoje estarei com vocês aí, trazendo pontos importantíssimos referente ao tema dentro do direito penal, denominado de ilicitude. Você que almeja ser GM em Cascavel, ó, então não perca essa oportunidade de estudar ilicitude com o professor Antônio Pequeno. Quero informá-los que o Implacável Concursos tem curso específico para GCM aí de Cascavel. Então, não perca essa oportunidade. Beleza, pessoal? Tamo junto? Então, o tema de hoje a ser estudado é ilicitude. Eu vou abordar trazendo todos os detalhes e no final vou resolver uma questão da banca FAFIPA para vocês terem uma noção daquilo que pode vir a ser cobrado no teu concurso tratando desse tema. Mas já adianto para vocês que a banca ela tem um costume de cobrar mais a literalidade. Então, vocês vão dar ênfase no texto legal. Em algumas situações é importante você assistir a aula justamente para clarear a mente de vocês, mas vocês não podem se omitir da leitura do texto legal, perfeito? Então aqui eu vou trazer a estrutura daquilo que é considerado como causa excludente de ilicitude, tudo certinho, ler alguns dispositivos para vocês fixarem e ter uma tranquilidade na hora que for resolver a questão. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Primeiro ponto aqui, ó, que você tem que saber, o que é ilicitude. Pessoal, ilicitude é uma conduta contrária ao direito. Não basta só contrariar o direito penal. Ilicitude é uma conduta que vai contrariar todo o ordenamento jurídico. Porque assim, se eu pergunto para vocês, uma conduta que contraria o direito penal, ela é ilícita? Sim. Mas para ela ser considerada totalmente ilícita, ter ilicitude, não basta que ela venha contrariar o direito penal. Além disso, tem que contrariar todo o ordenamento jurídico. Porque se o indivíduo ele pratica um comportamento que pode até contrariar o direito penal, porém, existe uma norma lá no direito civil que ali enfatiza, que autoriza ele realizar, essa conduta não vai ser ilícita, porque não contraiu o ordenamento jurídico como um todo. Então, ilicitude é a conduta contrária ao ordenamento jurídico como um todo, não só ao direito penal. É importante você também entender e saber que tem a relação da tipicidade com a ilicitude. E a teoria que é adotada é a teoria da indiciariedade. Significa dizer, quando o indivíduo ele pratica um fato típico, dá indícios que esse fato típico também é ilícito. Só não vai ser ilícito se ele vier a ser amparado com uma causa excludente de ilicitude. Então, a teoria da relação da tipicidade com a ilicitude, que é adotada, é a teoria da indiciariedade, chamada de ratio cognoscendi. Teve a prática de um fato típico, dá indícios que ele é ilícito. Só não vai ser ilícito se o indivíduo vier a ser amparado com uma excludente de ilicitude. Um exemplo, imagina a seguinte situação, você recebe um chamado que em determinada rua tem uma pessoa que foi alvejada por disparo de arma de fogo. Você chega no local, aquela pessoa sangrando e tal, enfim, vai atender a ocorrência e no local, essa pessoa que foi baleada está próxima de outra lá com uma arma na mão. Aí o indivíduo com a arma na mão, outro no chão baleado, por que houve e tal? A princípio ali, tudo indica que teve o quê? Se a pessoa ainda está viva, né, uma tentativa de homicídio. Depois, quando é analisado o fato, verifica-se que aquela pessoa que foi baleada que deu causa àquela situação, que foi praticar uma agressão injusta contra o outro que efetuou o disparo. Ou seja, chega no local, vê uma pessoa com a arma na mão e a outra baleada, dá a entender o quê? Que aquela que está com a arma na mão, a princípio atentou contra a vida do outro. Mas quando vai ali, analisando os fatos, os detalhes, o que acontece? Aquela pessoa que estava com a arma na mão, para cessar uma agressão injusta, agiu em legítima defesa e teve que alvejar essa pessoa que estava baleada no local. Então, todo fato típico dá indício que ele é ilícito. Porém, se ficar evidenciado ali uma causa excludente de ilicitude, o fato vai ser típico, mas não vai ser ilícito. E professor, quais são as causas excludentes de ilicitude? Pegando como referência o artigo 23 do Código Penal, eu vou trazer aqui para vocês, ó, as excludentes de ilicitude. Vamos separar da seguinte forma.
vocês vão se deparar com as causas excludentes de ilicitude legais, causas legais de exclusão da ilicitude prevista na parte geral do Código Penal. Olha o detalhe importante. Muita gente começa a estudar ali, aí vai estudar a parte da ilicitude, lá no artigo 23 do Código Penal, fala assim, ó, são causas excludentes de ilicitude: estado de necessidade, legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Está lá expressamente no artigo 23 do Código Penal. São causas excludentes de ilicitude? Sim. Também podem ser chamadas de causas justificantes, porque quando o agente ele age sob o amparo de uma excludente de ilicitude, a conduta dele está sendo justificada. Mas justificada por quê? Porque o próprio ordenamento permitiu ele ter aquele comportamento. Então, as causas excludentes de ilicitude também podem ser chamadas de causas justificantes, discriminantes e agora, tipos permissivos, porque quando você vai lá no artigo 24, por exemplo, do Código Penal, fala sobre estado de necessidade. Então, esse dispositivo ele permite o agente praticar aquele comportamento, desde que preencha os requisitos, tá bom? Então, no Código Penal, você vai se deparar com as causas legais, que terão previsão na parte geral. A parte geral do Código Penal pega do artigo 1º até o artigo 120. Por isso que eu estou falando aqui na classificação que eu separei, ó, excludente de ilicitude, causas legais, porque tem previsão na lei, e é prevista na parte geral. Por quê? Está lá no artigo 23 do Código Penal. E a primeira causa aqui que eu cito para vocês, ó, é o estado de necessidade. Depois, legítima defesa. Terceiro, estrito cumprimento do dever legal. Quarto, exercício regular de direito. Olha o detalhe importante. Estado de necessidade, seus requisitos estão previstos no artigo 24 do Código Penal. A legítima defesa, os requisitos e o conceito legal está previsto no artigo 25, também do CP. Já o estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito não tem o conceito de requisitos trazidos pela lei. Então, quem vai conceituar vai ser a doutrina. Entenda. O estado de necessidade está lá no artigo 24, e o próprio artigo 24 do Código Penal traz os requisitos. A legítima defesa está no artigo 25 também, tem o seu conceito legal e os requisitos no próprio Código Penal, no artigo 25. Agora, você não vai ver, dentro do Código Penal, quais são os requisitos para que o indivíduo seja acobertado com o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Então, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito são conceituados pela doutrina. E os requisitos serão estipulados pela doutrina. Perfeito? Causas legais, volta aqui, ó, previstas na parte geral. Não se esqueça, está a necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e também o que? Exercício regular de direito. Além dessas causas legais previstas na parte geral do Código Penal, vocês vão se deparar também, ó, com as causas legais. Se eu falei causas legais, porque tem previsão onde? Na lei. Perfeito? Na parte geral, está dentro ali do artigo 23. Parte geral do artigo 1º até o artigo 120. Então, causa legal prevista na parte geral, citei as 4. Agora, causas legais, está prevista também na lei, só que em dispositivos específicos, ou na parte especial do Código Penal, ou na legislação penal especial, ou até mesmo em um diploma que não seja com conteúdo penal. Por exemplo, o Código Civil. Quer ver o exemplo? Vamos lá. Primeira causa legal específica de exclusão da ilicitude é o artigo 128, inciso 1 do Código Penal, que vai trazer uma hipótese lá de aborto legal. Como regra, o aborto no Brasil ele é proibido. A regra é a proibição do aborto no Brasil. Excepcionalmente, o aborto ele pode vir a ser permitido. E a primeira hipótese que eu vou citar aqui como exemplo é o aborto ali para salvar a vida da gestante. Então, o médico se deparou com a gestante ali sofrendo risco de vida e a única opção de salvar a vida da gestante é matando o feto, ele tem essa permissão no ordenamento jurídico, no Código Penal, no artigo 128, inciso 1, que pode ser realizado o aborto no caso de estado de necessidade ali. Ou seja, elimina a vida do feto para proteger a vida da gestante. Essa modalidade de aborto, ela é denominada de aborto terapêutico, profilático ou aborto necessário. Então, eu estou te dando um exemplo de estado de necessidade previsto na parte especial do Código Penal. Parte especial é a parte onde tem os crimes,
que pega do artigo 121 e vai até o 359. Então, primeiro exemplo de uma causa legal específica de exclusão da ilicitude é o aborto necessário, conste no artigo 128, inciso 1 do Código Penal. Outro exemplo aqui seria o artigo 37, inciso 1 da Lei 9.605 de 1998, que inclusive está no seu edital. Que lei é essa? É a Lei dos Crimes Ambientais. Lá no artigo 37, vai falar que não há crime. E no inciso 1, quando o indivíduo ele vier a abater um animal, olha só, vier a abater um animal para saciar a fome. Então, é um caso de estado de necessidade, só que não está previsto expressamente no Código Penal. Está onde? Na Lei de Crimes Ambientais. Imagina o seguinte, o indivíduo numa floresta, está perdido, está com fome, e ele, para saciar a fome, teve que abater um animal silvestre. Ele está amparado com essa causa excludente de ilicitude, que é o estado de necessidade, porém de uma forma específica na Lei dos Crimes Ambientais. Perfeito? Outro exemplo, aqui ó, artigo 1210, parágrafo 1º, e quando eu coloco aqui o CC, significa o quê? Código Civil. Então o próprio Código Civil traz uma hipótese que se alguém agir da forma como está lá, a conduta não vai ser ilícita. Por exemplo, você tem a sua propriedade. Imagina que pessoas estão querendo ir lá para tomar teu imóvel de forma ilegal. Você pode se valer dos meios necessários, né, desde que seja observada a proporcionalidade, para repelir esse tipo de turbação ou tipo de esbulho. E se o próprio Código Civil permitiu, e a pessoa agir da forma como está no artigo 1210, parágrafo 1º, a conduta dela vai ser lícita. Então, um exemplo aí também de uma causa excludente de ilicitude, que não está prevista na parte geral do Código Penal, nem na parte especial está prevista no Código Civil. É uma causa específica e é legal porque tem previsão na lei. E aqui, ó, tem mais, professor? Tem. Tem agora uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Quando eu falo causa supralegal, é porque ela não está prevista na lei. É entendimento da doutrina, da jurisprudência. E que causa supralegal é essa de exclusão da ilicitude? Olha só. Consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido, se ele for prévio ou concomitantemente à conduta do agente, o consentimento do ofendido vai servir, em boa parte dos casos, para excluir a ilicitude. Porém, para esse consentimento ser válido, além da conduta ter sido praticada de forma prévia ou concomitante, o bem tem que ser disponível. Como assim bem disponível? Por exemplo, se você autoriza alguém a tatuar o seu braço, você está autorizando o tatuador a gerar uma lesão corporal em você. Porém, ele está atacando aqui um bem que é disponível, porque a lesão que vai ser gerada é uma lesão leve, entendeu? Mas, como você está consentindo ali que ele realize esse tipo de lesão no seu corpo, a conduta dele é típica, porque ele está praticando a lesão corporal, porém não é ilícita, porque está tendo um consentimento do ofendido. Isso de forma prévia. Você chega num estúdio de tatuagem lá e, pô, autoriza o tatuador a fazer o trabalho dele. Porém, quando ele vai passando a máquina da tatuagem, ele está te lesionando. Mas tem um consentimento prévio ali da pessoa que está sendo tatuada. Então, nessa hipótese, vai servir como excludente de ilicitude. Mas é uma causa supralegal porque se você olhar a parte geral do Código Penal ou a parte especial, você não vai encontrar ali expressamente falando que o consentimento do ofendido exclui a ilicitude. É entendimento da doutrina. Então, uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, consentimento do ofendido. Não se esqueça que o bem tem que ser disponível. Porque, porém, imagine a seguinte situação. O indivíduo chega assim, ó, eu não estou aguentando mais minha vida. Pode me matar. Ou seja, ele autorizou uma outra pessoa a matá-lo. Aí o cara, ele me autorizou a matar, vou matar ele. Pegou a arma de fogo, tum, tum, 2 tiros na cara. A pessoa que autorizou a própria morte morreu. E esse que efetuou o disparo vai responder por algum crime? Vai. Qual o crime? Homicídio. E homicídio doloso. Mas, professor, a própria vítima autorizou. Autorizou, porém, ali, o bem que ela tinha autorizado
ao ocorrer, né, o ataque, é um bem disponível à vida. Você não pode autorizar jamais alguém tirar a tua vida sem essa pessoa ela não ser responsabilizada. A conduta dela vai ser típica e ilícita. E provavelmente culpabilidade, vai ter culpabilidade na análise do caso. O que acontece? O que pode ser alegado nessa hipótese é um homicídio privilegiado, dependendo da situação. Num caso, por exemplo, de eutanásia. A pessoa ela não aguenta mais ficar na cama, sentindo dor, tratamentos paliativos, aí ela vai e pede para um parente mais próximo ali desligar o aparelho, para ela morrer. Enfim, ela autorizou a morte? Sim. Quem desligou vai responder vai, porque o bem que foi atacado era um bem indisponível, que era a vida. Porém, no caso concreto, ali, um convencimento perante os júris, pode até ocorrer a absolvição, né? Mas, tecnicamente falando, pode utilizar também uma diminuição de pena, tendo em vista ali valor moral, tá bom? Então não se esqueça disso, o consentimento do ofendido é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. E repetindo, quando eu falo excludente de ilicitude, eu posso ter como sinônimos causa justificante, tipos permissivos e discriminantes. E uma quinta, excludente de antijuridicidade. São denominações utilizadas que podem se referir ali às causas excludentes de ilicitude. Agora, pessoal, a título aí de exemplo e detalhando de forma assim bem técnica, eu vou trazer para vocês, ó, essa causa excludente de ilicitude, que é o estado de necessidade. Previsão do estado de necessidade dentro do Código Penal, é o artigo 24. Vamos à leitura do artigo 24 do Código Penal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato ó, para se salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Esse artigo 24 aqui, pessoal, ele vai trazer os requisitos para que uma pessoa seja acobertada pelo estado de necessidade. Isso eu vou mostrar para vocês mais à frente. Primeiro eu fiz a leitura do dispositivo, para vocês fixarem, porque a banca FAFIPA ela tem o costume de cobrar mais o texto legal. Depois de ler o dispositivo, o que eu vou fazer? Eu vou destrinchar ele todinho, que vai facilitar a memorização de vocês. Mas não se esqueça, além disso, do artigo 24 caput, tem também o parágrafo primeiro, ó. Não pode alegar o estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. E o parágrafo segundo, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Professor, quais são os requisitos do estado de necessidade? Vem comigo. Primeiro requisito, estado de necessidade serve para salvar de perigo atual. Perigo atual é aquele perigo que está ocorrendo ou prestes a ocorrer. Toma cuidado que se a banca colocar assim, que o estado de necessidade, o indivíduo pode se valer para se salvar de perigo atual ou iminente, está errado. Porque pelo texto legal fala salvar de perigo atual. Não colocou perigo atual ou iminente. Então, cuidado que você tem que ter. Colocou iminente, está errado. Esse perigo, pessoal, ele pode ser gerado por uma pessoa, pode ser gerado por uma coisa, ou até mesmo por um animal. Então, preste atenção. Passou no concurso para a GM de Cascavel, está no zoológico de Cascavel. Aí está lá no zoológico de Cascavel, andando, fazendo, né, a fiscalização do patrimônio público. Enfim, uma onça se solta e vem na sua direção para te atacar. Você é armado, ali, a única possibilidade de você se resguardar, não morrer, ou então não ter integridade física ali atacada, era matando a onça. Matou a onça. Analisando o primeiro requisito. Esse perigo gerado foi feito por uma pessoa? Não. Foi feito por uma coisa? Não. Foi feito por quem? Por um animal. A onça, ela sozinha conseguiu se soltar e já partiu para cima de você para te matar. Então, o perigo foi gerado pelo animal. Se você agiu dentro ali dos requisitos, você vai ser acobertado com essa causa excludente de ilicitude. Então, nesse exemplo que eu citei, se matar a onça para salvar a própria vida, vai ser estado de necessidade, porque o perigo foi gerado pelo próprio animal. Só que tem situações
que o perigo é gerado por uma pessoa, a pessoa vem se valer do animal como instrumento para atacar outra. Então imagina a seguinte situação, o cara ele tem um cachorro, e ele tem um pitbull que é muito brabo. Aí ele foi, assolou, ou seja, atiçou esse pitbull para atacar uma outra pessoa. Falou, pega! Aí soltou o pitbull foi em cima da pessoa justamente para atacar. A pessoa não tinha uma outra forma ali de resguardar a própria integridade física ou até mesmo não morrer sem matar o cão. Aí matou o cão. Nessa hipótese, desse segundo exemplo, já não é estado de necessidade, é legítima defesa. Mas, professor, por que legítima defesa? Porque o cão ele foi utilizado como instrumento por uma pessoa para atacar a integridade física de outra. Aí o fato de ter matado o cão, ele o que? Agiu em legítima defesa, para cessar a agressão injusta praticada por uma pessoa física ali, ele teve que tirar a vida do animal. O animal foi atacar a pessoa, não foi pelo próprio instinto do animal, foi porque ele foi assolado por uma pessoa. Entendeu? Então, nesse segundo exemplo, seria legítima defesa. Resumindo, quando o animal ele vem atacar a própria pessoa, não tem uma outra forma de pessoa se proteger e tem que matar o animal, aí está a necessidade porque partiu do próprio instinto animal. Quando o animal é utilizado como instrumento para ofender a integridade física ou a vida de outro, e a pessoa teve que matar um animal, aí nesse caso vai ser legítima defesa, porque está tendo uma agressão injusta sendo praticada por uma pessoa física, sendo que essa pessoa utilizou o animal como instrumento. Então, o primeiro requisito aí, dicas dadas. Vamos agora para o segundo requisito. Professor, qual é o segundo requisito? Está necessidade, serve para salvar de perigo atual, que não tenha provocado a situação de perigo por vontade. Ou seja, quem provocou a situação de perigo, a título de dolo, não pode alegar esta necessidade. Por exemplo, estou dentro do estúdio aqui. Aí eu vou, pego o meu isqueiro, acendo na espuma que tem aqui dentro do estúdio e começa a pegar fogo. Sendo que nesse estúdio tem eu e o câmera. E a porta é estreita. Aí começa o fogo se propagar, enfim. Aí fica aquele desespero na hora de sair. Eu e ele ali, próximo da porta, só dá para passar um mais rápido. Um que demorar passar mais um pouco pode ali se queimar. Aí fui eu que atirei fogo no estúdio. Aí tá eu e o cameraman. Eu fui dar um soco na cara do cameraman para eu poder sair primeiro e não me queimar. O cameraman desmaia e morre queimado. Enfim, nessa hipótese, pode o indivíduo que deu o soco no outro ali, que ele mesmo atirou o fogo, nesse caso, nesse exemplo que eu citei, fui eu, pode alegar estado de necessidade? Resposta, não, porque foi ele que provocou a situação de perigo. Se a situação de perigo não fosse gerada por ele, aí ele poderia alegar o estado de necessidade. Quer ver um outro exemplo? Vamos supor que você esteja dentro de um cinema. Aí do nada o cinema ali começa a pegar fogo porque teve um curto. Deu um curto na parte elétrica, o cinema começou a pegar fogo. Aí aquele desespero, a fumaça, já, né, a labareda, ou seja, o fogo tomando conta de tudo e várias pessoas para sair ao mesmo tempo numa porta estreita. Vai congestionar, as pessoas vão ficar desesperadas. Aí um indivíduo, com medo de morrer, né, ele chegou e começou a dar soco nas pessoas que estavam travando a porta, para ele poder sair, não morrer queimado. Ele pode alegar o quê? Esta necessidade, porque não foi ele que gerou a situação de perigo. A situação de perigo foi gerada por um caso fortuito, né? Teve ali um curto na parte elétrica. Então esse é o segundo requisito, que não tenha provocado situação de perigo por vontade. Terceiro, pode ter o estado de necessidade próprio ou estado de necessidade terceiro. Tá vendo? D. Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar o estado de necessidade. Imagina o seguinte, um bombeiro. É importante ressaltar o seguinte, não exige atos de heroísmo, mas em determinadas situações vai ter o dever legal de enfrentar o perigo, não pode alegar o estado de necessidade. Um bombeiro, ele chega num determinado local que está pegando fogo. Dá para ele entrar dentro ali dos procedimentos de segurança, ele tem a obrigação de entrar. Ele fala, não, está pegando fogo, eu posso me queimar, não vou entrar. Não, nessa situação
que ainda dá para ele entrar, ele vai ter a obrigação de entrar e não adianta ele alegar esta necessidade. Diferente desse segundo exemplo agora que eu vou citar para vocês, ou seja, o prédio está tudo tomado com fogo. Se ele entrar, ele não consegue nem subir o primeiro andar e é certo morrer. Ele vai ter essa obrigação de entrar ali dessa forma como eu estou falando? Não. Aí verificou a possibilidade de tentar resgatar pessoas que estão, né, no andar de cima, pelo helicóptero. Aí o bombeiro vai fazer de tudo para tentar resgatar essas pessoas. Mas você não pode colocar ele dentro do fogo para se queimar, falando que é obrigação dele. Ninguém tem obrigação de se queimar, né? E dentro da situação, se ele entra e morre, não tem escapatória, por que a vida dele é menos importante do que a da outra pessoa? Entendeu? Então tem que ter essa ponderação. E não é protegido atos de heroísmo. É que o indivíduo, ele, dentro da situação de normalidade, proporcionalidade, se ele tem um dever legal de enfrentar o perigo, ele não pode alegar o estado de necessidade. Seria um exemplo. Mas não é obrigado a praticar atos de heroísmo. Agora, mais outro requisito. Inevitabilidade do comportamento. Ou seja, no estado de necessidade, para você ser beneficiado, o seu comportamento ele tem que ser inevitável. Se você puder evitar o comportamento e não evita, você responde pela tua conduta. Então, por exemplo, volta lá o primeiro exemplo do início dos requisitos, que eu disse que a onça se soltou e o guarda municipal estava fazendo a ronda. Aí a onça está vindo na direção do guarda municipal. A única escapatória do guarda era matando a onça. Ou ele mata ou a onça mata ele. O comportamento dele é inevitável? Claro que é. Porque se ele não matasse a onça, ele poderia morrer. Preencheu esse requisito? Preencheu. Mas assim, vamos mudar um exemplo agora. Imagina uma pessoa que está no portão. Está no portão ali, fofocando, né? Enfim. Aí ela olha para o lado, verifica e vê que tem um cachorro grande correndo na direção dela, latindo. Que tudo indica que esse cachorro vai atacá-la. Está longe ainda o cachorro, o que ela tem que fazer? O cachorro está vindo na direção dela, ela sabe que o cachorro possivelmente pode vir a mordê-la, ela entra, porque ela tem tempo para entrar na casa e fechar o portão. Não, ela fica esperando o cachorro chegar mais próximo, a pessoa estava armada, quando o cachorro chega mais próximo dela, ela pum, tira na cabeça do cachorro. Ou seja, teve inevitabilidade do comportamento? Ou o comportamento era evitável? Pessoal, nessa situação o comportamento dela era evitável, porque ela poderia muito bem entrar antes do cachorro chegar próximo. Então, nesse caso, vai responder pela morte do cachorro, tá? Que é um crime ambiental. E um detalhe importante, tá? É que no estado de necessidade, você vê o quê? Tem um comodos de excesso. O que significa dizer isso aí? O indivíduo ele vai ver a situação mais cômoda. Se ele tem essa possibilidade de praticar um comportamento menos grave, de forma mais cômoda, ele tem que optar por aquele comportamento. E o estado de necessidade não será cobertado para ele, porque se ele pôde, na situação fática, escolher ali o que pode vir a praticar, o comportamento dele é evitável. Porque o requisito de estado de necessidade aqui, ó, inevitabilidade do comportamento. A pessoa não tem outra opção. Necessariamente ela tem que praticar aquela conduta. Tu imagina a seguinte situação, tá no ponto de ônibus, aí do nada vem um carro desgovernado que estourou o freio, enfim, o freio não está pegando, a pessoa perdeu o controle do carro, o carro está desgovernado, vindo na sua direção num ponto de ônibus. Sendo que do seu lado esquerdo, que era a única hipótese para você sair, era o único lado que tinha disponível para você sair, era o lado esquerdo, vamos supor que no lado direito tinha uma parede, o carro está vindo na sua direção. Aí o indivíduo, pô, se eu só posso sair pro lado esquerdo, e do lado esquerdo tem um senhor de idade. Ele vai, empurra o senhor de idade e sai. O comportamento dele era inevitável, sim. Se ele ficasse parado, ele seria esmagado pelo carro. Então ele não tinha outra opção. A opção dele, apenas, né, só tinha uma opção, que era o que? Empurrar o senhor de idade para ele poder sair. O comportamento é inevitável nessa situação? Sim. Porque se ele não empurrasse o senhor de idade, ele poderia ser esmagado pelo carro. Então, no estado de necessidade,
é necessário que inevitabilidade do comportamento. Se não tiver inevitabilidade do comportamento, o indivíduo não será amparado pelo estado de necessidade. Perfeito? Mais um requisito aqui, ó. Inexigibilidade, sacrifício do direito ameaçado. A teoria que é adotada pelo Código Penal Comum é a teoria unitária. Tá bom? Teoria unitária. Aí você assim, como assim, professor, teoria unitária? Significa dizer que para que o indivíduo seja acobertado por essa causa excludente de licitude, ele tem que sacrificar um bem de menor valor daquele que está protegendo ou de valor igual. Não pode ser de valor superior. Então, exemplificando, para proteger a vida dele, ele sacrificou o patrimônio de uma pessoa. Imagina um carro de governado, se ele ficasse parado ali, ele ia ser atropelado. Aí ele teve que necessariamente subir em cima de um outro carro. Aí amassou o teto do carro. Ou seja, ele sacrificou o patrimônio de uma pessoa para proteger a vida dele. Então, o bem sacrificado é de menor valor daquele que protegeu, que era a vida. Ele protegeu a vida e sacrificou um patrimônio. Estar em necessidade justificante serve como excludente de licitude. No caso do náufrago, né, que só tem ali um exemplo, só tem um colete salva-vidas. Barco afundou, tem 2 pessoas e apenas um colete salva-vidas. Quem ficar com o colete vai viver. Aí ficou aquela briga. Ali está tendo o quê? Um estado de necessidade recíproco. Se um mata o outro ali, quem sobreviver pode alegar o estado de necessidade. Não tinha uma outra forma de sobreviver a não ser matando o outro, porque só tinha um colete salva-vidas. Entendeu o raciocínio? O bem que foi sacrificado daquele que sobreviveu, o bem que o sobrevivente sacrificou da outra pessoa era o bem que ele estava protegendo. Ele sacrificou uma vida para proteger a própria vida. Então, o bem sacrificado é de igual valor daquele que está sendo protegido. Também tem um estado de necessidade justificante. Agora, você não vai ser acobertado pelo estado de necessidade, por exemplo, se você sacrifica a vida de uma pessoa para proteger seu patrimônio. Entendeu? Diferente no caso da legítima defesa, que mais à frente eu vou mostrar para vocês. Mas está necessidade tem que ter essa ponderação de bens. Sacrificou um bem menor daquele que você está protegendo, ou um bem igual do protegido, está necessidade justificante, serve como causa excludente de ilicitude. Sacrificou um bem maior do que você está protegendo, você vai responder, você não vai ser acobertado pelo estado de necessidade, o máximo que pode ser trazido em benefício de você é uma diminuição de pena, mas você responde. Perfeito? Tem mais um requisito? Tem, ó. Conhecimento da situação justificante. O indivíduo tem que saber que ele está sendo acobertado pelo estado de necessidade. Caiu em um concurso público uma questão bem interessante que um fulano tinha um desafeto e chamou o desafeto para fazer um passeio com ele de barco. Chegou em determinado ponto do mar, o desafeto aqui foi lá, pegou e efetuou o disparo e matou o cara. O cara morreu. Pô, aí fica evidente o que? O homicídio. Né? Não adianta alegar mais nada. Agora vamos mudar o exemplo. Pegou, foi, botou o cara no barco, só tem os 2, e um colete salva-vida só. E esqueceu de fazer aquela fiscalização. Aí, ó, esse que está conduzindo o barco está com a intenção de matar o único passageiro. Está com ele ali. Quando chegou a determinado ponto, ele sabia que a pessoa que estava com ele, o desafeto, não sabia nadar, ele pegou e empurrou o cara morrer afogado. Logo depois que ele empurrou, com essa intenção de praticar ali um crime de homicídio qualificado, tendo em vista a asfixia pelo afogamento, logo depois que ele empurrou, o barco começou a afundar. Aí ele foi lá e pegou o colete salva-vidas para não morrer. Enfim, ele tinha conhecimento que o barco ia afundar e que ele poderia ser amparado pelo estado de necessidade? Não. Qual foi a intenção dele? Matar. Então ele não tinha um conhecimento da situação justificante do estado de necessidade. Nesse exemplo que eu citei, ele vai responder por homicídio qualificado, tendo visto que asfixia pelo afogamento. E não vai ser beneficiado com o estado de necessidade. Perfeito? Agora, só para a gente finalizar com chave de ouro aqui o estado de necessidade, trazendo de forma aqui objetiva, né? Você vai fazer isso aqui, ó.
Da letra A até a letra F, você se depara com requisitos, ó, requisitos objetivos. Requisitos objetivos. Aqui, ó, na letra G, você vai colocar, ó, requisito subjetivo. Se eu perguntar para vocês, o estado de necessidade requer preenchimento de requisitos objetivos e requisito subjetivo, certo? Basta requisito objetivo para o indivíduo ser acobertado pelo estado de necessidade? Não, porque exige o conhecimento da situação justificante, exige ali o preenchimento de requisito subjetivo. Não se esqueça disso. Nem todo mundo, quando trabalha em cima ali das causas excludentes de licitude, vai falar a respeito, tá, desses requisitos que eu estou citando para vocês. Como eu gosto de trabalhar de forma completa, tá, fica aí essa dica. Perfeito? Agora, situações peculiares envolvendo estado de necessidade. Pode duas pessoas, uma contra a outra, agir em estado de necessidade e serem beneficiadas com a excludente de licitude? Ou seja, pode ter o estado de necessidade recíproco? Resposta, pode. Pode duas pessoas, ao mesmo tempo, uma contra a outra, agirem em estado de necessidade real versus estado de necessidade real. Lembra do caso do náufrago, que eu citei ali que o barco estava afundando, tinha duas pessoas e apenas um colete salva-vidas. Então pode perfeitamente agir em estado de necessidade recíproco. Agora, posso ter um estado de necessidade real versus uma legítima defesa? Resposta, não. Porque assim, quem age em estado de necessidade está sendo acobertado por essa excludente de licitude. E a conduta de quem é amparado pelo estado de necessidade, ela é lícita. Ela está sendo justificada. A legítima defesa, ela só serve para repelir agressão injusta. E o que é uma agressão injusta? É uma conduta humana ilícita. Então, eu não posso alegar legítima defesa contra o estado de necessidade. Ah, não, professor, não. Legítima defesa real contra o estado de necessidade, não. Você poderia alegar uma legítima defesa putativa, que é uma situação imaginária. Mas legítima defesa real versus estado de necessidade real não cabe, porque a legítima defesa serve para cessar a agressão injusta. Exemplo. Aí eu quero saber se você sabe resolver isso aqui. O marido está com a mulher, chamou o Uber, e a mulher está entrando em trabalho de parto. Ele está desesperado. Ali nada do Uber chegar. Quando ele olhou, teve o rompimento da bolsa. A mulher começou ali, né, a entrar em desespero, o marido também, e nada do Uber chegar. Aí ele consegue avistar, logo à frente dele, um carro com a janela aberta. Quando ele chega mais próximo do carro, o carro com a janela aberta com uma chave na ignição. Ele vai, abre a porta, coloca a mulher, está desesperado, e está ali, deu partida, está saindo com o carro. Nisso que ele está saindo com o carro, quem avistou que tinha outra pessoa entrando no carro? Ali o proprietário do carro. O proprietário do carro era a polícia. Pegou a arma de fogo pensando que estava sendo vítima de furto, efetuou 2 disparos ali para cessar a agressão injusta na cabeça dele, do suposto ladrão, e ele matou a pessoa que estava pegando o carro para salvar, no caso, a esposa. A minha pergunta é a seguinte: tipifique aí a conduta do policial. O policial agiu em legítima defesa real? Resposta, não. Por que não em legítima defesa real? Olha só, porque aquele indivíduo que entrou no carro do policial, estava dando partida, ele queria salvar, no caso, a própria mulher, que entrou em trabalho de parto. Então ele estava agindo em estado de necessidade. Eu disse para vocês que a legítima defesa real, ela serve para cessar a agressão injusta. E disse que a agressão injusta é conduta humana ilícita. Quem age em estado de necessidade não tem conduta ilícita, tem conduta lícita. Entendeu? Então o policial não pode alegar estado de necessidade. Ou melhor, não pode alegar legítima defesa, o policial, porque não estava tendo agressão injusta. O que pode ser alegado em defesa do policial é uma legítima defesa putativa, uma situação imaginária, que naquelas circunstâncias fáticas qualquer pessoa poderia errar. Então, por exemplo, teria um erro de tipo permissivo, que vai excluir a própria tipicidade no que diz respeito ao elemento subjetivo. Aí a defesa do policial vai trabalhar em cima do que? Erro de tipo permissivo. Uma legítima defesa putativa.
Não posso falar de legítima defesa real porque a conduta desse indivíduo que estava tentando salvar a mulher era lícita. Então, situação bem peculiar e interessante. Vamos avançar aqui, ó, que eu vou trazer para vocês a legítima defesa. Antes de trazer o requisito da legítima defesa, também eu vou trazer um conceito bem interessante referente aí que é trabalhado no estado de necessidade. Vocês já ouviram falar estado de necessidade defensivo? Ou estado de necessidade agressivo? Professor, qual é a diferença? Olha só. No estado de necessidade defensivo, o indivíduo, ele pratica ali o comportamento, sacrifica o bem da própria fonte de perigo. Um exemplo. Vamos supor que um animal se soltou, né? A onça. Volta lá do exemplo da onça, no zoológico de Cascavel, que ela se soltou e foi para atacar o GM. O GM foi e matou a onça. Quem gerou a situação de perigo? Foi a própria onça, que partiu para atacar o GM. O GM, se valendo ali, né, da proporcionalidade, não tinha como praticar outro comportamento, acabou matando a onça. Ou seja, o GM vai alegar o quê? O estado de necessidade defensivo. O comportamento dele recaiu em cima da própria fonte de perigo, que foi o quê? A onça, que poderia atacá-lo. Já o estado de necessidade agressivo, o indivíduo ele pratica a conduta e acaba lesionando, sacrificando o bem que não foi a fonte de perigo. Volto ao exemplo lá que eu tinha passado para vocês, do carro desgovernado, que a pessoa estava no ponto, e a única forma dela não ser esmagada era empurrando esse senhor de idade aqui. Aí o indivíduo foi, empurrou o senhor de idade caiu no chão, bateu com a cabeça e cortou. Ou seja, esse aqui que empurrou, porque era a única forma dele sair, era para o lado esquerdo, agiu em estado de necessidade? E aí? Agiu. Está em necessidade defensiva? Não. Porque ele sacrificou bem que não foi a fonte de perigo. Ele sacrificou a integridade física desse senhor de idade, que foi empurrado. O que foi a fonte de perigo era o carro desgovernado. Então, se ele amassa o carro, empurra, dá uma paulada para não ser esmagado, enfim. Aí seria o estado de necessidade defensiva. Mas como o comportamento dele atacou um bem que não foi a fonte de perigo, que ele acabou lesionando esse senhor, aí você tem um estado de necessidade agressivo. Tá vendo a diferença? Perfeito. Vamos agora trabalhar de forma bem objetiva, ali rápida, em cima desse instituto, que é a legítima defesa. Perfeito? A legítima defesa, pessoal, ela tem um conceito dentro do próprio Código Penal que vai trazer os requisitos. Vamos à leitura, ó, do artigo 25 do Código Penal. Entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. Essa injusta agressão ela pode ser atual ou iminente, a direito seu ou de outro. Esse parágrafo único foi acrescentado no artigo 25 do Código Penal pelo pacote anticrime, que é a lei, ó, número 13.964 de 2019. Perfeito? O que acontece, pessoal? Isso só foi para enfatizar a figura do agente de segurança pública. Vamos à leitura do parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, isso aqui é importante você destacar, ó. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo. Considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. A doutrina critica esse parágrafo único porque ali só enalteceu a figura do agente de segurança pública. Mas qualquer pessoa que viesse valer ali dos requisitos previstos no artigo 25 caput poderia perfeitamente agir em legítima defesa de terceiro, repelindo uma agressão injusta ou risco de agressão contra uma vítima que é mantida em refém. Beleza? Então não teria necessidade de ter colocado o parágrafo único. Isso aqui foi só para enfatizar a figura do agente de segurança pública. Professor, quais são os requisitos aí da legítima defesa? Vem comigo. Primeiro requisito, agressão injusta. O que significa essa agressão injusta? A agressão injusta significa que, na legítima defesa, essa agressão injusta vai partir de uma conduta humana e essa conduta humana ela é ilícita, ou seja, contrária ao direito. Então, o primeiro requisito é agressão injusta. Advém de uma conduta humana ilícita. Questão de prova.
Essa conduta humana ilícita necessariamente tem que advir da prática de crime? Fiz uma pergunta para vocês. Olha a resposta. Não. Não necessariamente para você agir em legítima defesa, você tem que repelir uma agressão injusta advinda da prática de crime. Pode ser advinda de um ilícito civil. Quer ver um exemplo? O furto de uso, pessoal, ele não é crime. É um ilícito civil. Por que o furto de uso não é crime? Porque para ter o furto, o indivíduo tem que agir com dolo, mas não basta o dolo. Além disso, tem que ter um especial fim de agir. E que especial fim de agir é esse? O indivíduo agir com a intenção de subtrair coisa alheia móvel, com a finalidade de ficar com a coisa para ele ou para outra. Esse é o especial fim de agir no crime de furto. Sem ele, não tem o furto. Quando uma pessoa pega, vamos supor, um bem da outra para usar rapidamente, momentaneamente, e repõe no lugar de onde tirou sem ter danificado, sem ter gerado nenhum tipo de prejuízo, essa pessoa não teve a intenção de ficar com o bem para ela, só teve a intenção de usar. Então a conduta dessa pessoa vai ser atípica criminalmente, porque ela praticou um furto de uso. O furto de uso não é crime, é um ilícito civil. Acabei de afirmar isso para vocês e estou repetindo. Mas imagina a seguinte situação. Uma pessoa vai pegar a tua bicicleta para usar. Ela ia te devolver, mas você não sabia. Aí ela está saindo. Você foi lá e deu uma paulada nas costas, ela caiu desmaiada e você conseguiu recuperar a tua bike naquele momento. Você pode alegar legítima defesa? Sim. Lembrando que a legítima defesa não vai ter apoderação de bem, né? Mas tem que ser analisado o caso concreto. E nesse exemplo que eu citei, ela pode sim alegar a legítima defesa. Estava tendo um ataque no patrimônio dela. Entendeu? Estava tendo ali, no caso, furto, crime de furto? Não. Estava tendo um ilícito civil que a pessoa ia pegar para usar. E ela, para usar uma coisa tua, ela tem que pedir autorização. Ela não pediu. Então você se deparou com essa agressão injusta, veio a se valer dos meios necessários de forma moderada. Vai ser acobertado pela legítima defesa. Então a legítima defesa, a agressão injusta, advém de conduta humana ilícita. Essa conduta humana ilícita, ela pode partir de crime, de ilícito civil e até mesmo contravenção penal. Contravenção penal não é crime. Mas se uma pessoa vier praticar uma contravenção penal contra você, é uma agressão injusta? É. Você pode se valer da legítima defesa? Pode. Desde que preenche todos os requisitos que eu estou mostrando para vocês. Avançando aqui, ó. A legítima defesa ela pode ser atual, ou melhor, desculpa, a agressão injusta ela pode ser atual ou iminente. A atual é aquela que está ocorrendo, iminente é aquela que está prestes a ocorrer. Perfeito. Terceiro, posso me deparar com a legítima defesa própria ou a legítima defesa de terceiro. Quarto, que interessante, ó, uso moderado dos meios necessários. O que é o meio necessário? O meio necessário, pessoal, é aquele meio menos gravoso que o indivíduo tem para repelir a agressão injusta. Exemplo, você é policial, tá? Tá no carro, armado. O indivíduo anuncia o assalto no trânsito. Aí apontou a arma para você. Aí tu olhou assim, já tá com a arma na tua cabeça, melhor, nessa hora é melhor, né, entregar o que tem que entregar ali, que se a pessoa, passa o relógio, passa o cordão, entrega. Porque se tu reagir, a probabilidade de tomar um tiro na cabeça é grande. Enfim, mas vamos aperfeiçoar esse exemplo aí. Então, o ladrão anunciou assalto, tá com a arma ali. Esse policial aqui fingiu, tudo bem e tal. Primeiro vacilo, o ladrão ele pegou a arma e pum, tiro na cara do ladrão. O ladrão tá com a cara assim, ó, na janela do carro. Esse policial pode alegar o que para ele? Legítima defesa. Mas professor, como assim? Me mostra os requisitos. Primeiro, estava tendo agressão injusta? Sim. O indivíduo anunciou assalto. Isso é uma agressão injusta. É uma agressão injusta atual, porque estava ocorrendo ali naquele momento. O indivíduo estava tentando o quê? Se resguardar. Selecionou o meio necessário que ele tinha disponível no momento, que era a arma de fogo, e utilizou de forma moderada, com apenas um tiro. Ele conseguiu cessar a agressão injusta da outra pessoa. Então vai estar aí acobertado pela legítima defesa, porque preencheu todos os requisitos. Objetivos. Falta só um, para finalizar com chave de ouro, que é o requisito subjetivo. Que requisito subjetivo é esse? Conhecimento da situação justificante. Uma pessoa, para alegar estar em necessidade, legítima defesa, tem que saber que está sendo acobertada aqui pela causa excludente de licitude.
Então tem que ter conhecimento da situação justificante. Agora, ó, deixando de uma forma diferente e trazendo os detalhezinhos para vocês, ó. Tá vendo? Tudo que está em verde são requisitos para que a pessoa seja acobertada pela legítima defesa. E requisito o quê? Objetivos. E temos também requisito subjetivo aqui, ó, que é a letra E. Tem que saber que está sendo amparado com essa causa excludente de licitude. Então aqui um requisito subjetivo. Beleza? Só voltando à situação do meio necessário, selecionou o meio necessário, que é o meio menos gravoso que você tem disponível para acessar a agressão injusta, e desde que tenha eficácia, obviamente, utiliza de forma moderada. Ah, professor, o cara deu 4 tiros num assalto, matou o bandido. O que deu 4 tiros é o policial. É excesso? Tem que analisar o caso concreto. Porque pode acontecer do indivíduo cessar uma agressão injusta e ter efetuado 8 disparos, e acertou os 8 disparos, e ser configurado ali, né, uma legítima defesa. Porque esse cálculo meramente matemático não pode ser aplicado como regra, né, porque tem que ser analisado caso a caso. Então são as peculiaridades aqui, trazendo os requisitos da legítima defesa. Para a gente finalizar, não cabe legítima defesa real versus legítima defesa real. Não tem como 2 pessoas ao mesmo tempo, uma agir em legítima defesa contra a outra e ambas legítimas defesas serem reais. Então não cabe legítima defesa real versus legítima defesa real. O que pode ter uma legítima defesa putativa versus legítima defesa real. Isso é possível. Agora, real contra real, não. Também não cabe legítima defesa real versus a listagem de necessidade real. Não se esqueça desse detalhe. Agora, trabalhei com vocês em cima da listagem de necessidade, legítima defesa. Temos também estudo de cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Não dá para esmiuçar nessa live, mas entenda, são causas excludentes de licitude e o conceito é trazido pela doutrina. E o que eu quero alertá-los, qualquer causa excludente de licitude, repetindo, está necessidade, legítima defesa, estudo de cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, se o indivíduo se exceder dolosamente, ele vai ser responsabilizado criminalmente. E se ele se exceder culposamente também. Então, o excesso doloso ou culposo é punível. É punível. Não cai na pegadinha da banca. Ah, o excesso culposo não é punido. O excesso doloso, sim. Negativo. Tanto o excesso doloso ou o excesso culposo serão punidos. Um exemplo. Imagina o seguinte. O indivíduo veio para te assaltar. Aí você, para acessar a agressão injusta, que era o assalto anunciado por essa pessoa, você conseguiu e pá, deu um soco. O indivíduo caiu no chão. Aí tu ainda foi ali rapidinho e deu um chute, naquele momento de ímpeto. Isso, na minha concepção, não é excesso, tá bom? Agora vamos mudar o exemplo. Chegou o cara, anunciou o assalto, a pessoa que estava sendo vítima do assalto estava armada. Vai, pum, tiro na perna do cara, o cara caiu. Já a faca que estava com ele foi pro lado, ele tirou, o policial tirou, aí olhou assim. Ou seja, a agressão injusta já foi cessada. Policial sangue frio. Ah, tu é ladrão então, tu gosta de fazer covardia, assaltar os outros, né? E agora, como é que fica a tua vida aí? Aí o ladrão gritando pra caramba, um tiro na perna, tal, o policial pegou e pá! Tiro na cabeça. Isso aí é execução. Até então, quando ele deu o tiro na perna, ele estava cobertado pela legítima defesa. Entendeu? A partir do momento que já tinha cessado a agressão injusta, ficou evidente que ele não estava no momento de ímpeto, foi de frieza e efetuou o disparo na cabeça daquele marginal, ele vai responder por homicídio. Beleza? Então são situações peculiares. Vamos finalizar aqui com uma questão da banca Fafipa. Ela foi cobrada aí, ó, em 2019, uma questão bem tranquila para vocês resolverem, porque a banca ela vai cobrar o texto legal. Vem comigo. Vamos ao enunciado da questão. Ó. Sobre o Instituto da Exclusão de Ilicitude, é incorreto afirmar, ou seja, é para marcarmos aquilo que está errado, que vai sair como certo do nosso gabarito. Letra A. O excesso doloso ou culposo, nos casos de exclusão da ilicitude, não é punível. Errado. Porque é punível sim. E isso eu disse para vocês. Gabarito letra A. Poxa, professor, muito fácil. É fácil porque é cobrado em cima do texto legal, entendeu? Então o erro está aqui, ó, em falar que não é
punível. Mas vamos analisar aqui a letra B. É causa de exclusão da ilicitude a legítima defesa? Perfeitamente. Dentre as causas excludentes de ilicitude, está a legítima defesa. Letra C. O excesso doloso nos casos de exclusão da ilicitude é punível? Não só o excesso doloso, como também o culposo. Então a letra C está certa. D. O excesso culposo nos casos de exclusão da ilicitude é punível? Também. Letra E. É causa de exclusão da ilicitude o exercício irregular de direito? Sim. É uma causa excludente de ilicitude que eu falei para vocês que terá o seu conceito trazido pela doutrina. Tá vendo? Então, assim, é uma questão fácil. Se você tem conhecimento da literalidade do artigo 23, 24 e 25, você consegue matar essa questão. E eu fiz um levantamento de todas as questões da banca FAFIPA, pude observar que ela não vai mudar o parâmetro, ela vai mais em cima da literalidade. Então são questões, assim, simples, mas esteja preparado para o pior. E eu sempre falo para os meus alunos, quando você estuda bem, você estuda para a tua vida, né? Não estuda para apenas um concurso público. E mais um detalhe, quando você estuda com qualidade, se a prova vier difícil, você não vai passar dificuldade. E se a prova vier fácil, você vai arrebentar. Agora, se estudou bem a boca, né, e a prova vier difícil, você vai ser atropelado. Então estude para o pior. Porém, uma dica importante, não se omita na leitura do dispositivo, porque o que vai ser cobrado vai ser o texto legal, em boa parte. Ela pode, no máximo, colocar uma situação hipotética, e se você tiver o conhecimento ali do texto legal, você consegue solucionar a questão. Beleza? Então deixo aqui, ó, mais uma vez na tela, para quem não pegou ainda, Banca FAFIPA, concurso aí 2019, beleza? Cobrando em cima mais da literalidade aí do artigo 23 do Código Penal. Então está correta essa questão, ou melhor, está incorreta a letra A, né? Porque é punível sim o excesso doloso ou culposo. Finalizo aqui com vocês, nossa live. Para quem não me segue ainda, eu vou deixar meu Instagram. Meu Instagram é Prof Pequeno. Então coloca lá, @Prof Pequeno, que você vai encontrar no meu Instagram. Pessoal, um abração, fique com Deus, estamos juntos. Não esqueça de curtir, comentar, justamente para gerar engajamento. E boa sorte aí nessa caminhada até a prova para a GCM aí de Cascavel. Um abração, fique com Deus, estamos juntos e até a próxima.